Boa noite, galera! Boa noite, amigos do Flamília da Nação! Felicidade total com a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Mengão estreando com o pé direito, galera, com o pé direito. Colocamos a porcada no lugar freguês, né? Os caras são fregueses da gente. Colocamos no lugar deles, né? 1-0 Flamengo, uma grande vitória. Placar mínimo, mas é importante porque mais um jogo sem a defesa sofrer gols, que era o grande problema do Flamengo, esse desequilíbrio no setor defensivo. E eu vim aqui hoje para poder falar sobre esse jogo, sobre essa estreia, mais do que uma estreia, né? Mais do que tudo isso, mais do que uma vitória, na verdade, né? Uma vitória que dá moral, uma vitória para dar tranquilidade, para passarmos um mês complicado, um mês de convocações, um mês de Copa América, um mês que teremos muitos desfalques e que o Flamengo precisa aí se sustentar bem ali na frente da tabela, já que o principal, o que mais importante aconteceu nesse final de semana, amigos, nessa estreia do campeonato, além da vitória do Flamengo, é que todos os concorrentes diretos perderam, né? Perderam pontos. Grêmio perdeu de forma, né, que muitos não esperavam. O Inter em casa empatou. O Atlético Mineiro dentro de casa perdeu para o Fortaleza. O São Paulo tropeçou empatando com o Fluminense e jogou mal, quase que perde o jogo. O Fluminense foi melhor na partida. Quer dizer, e o Palmeiras perdeu para o Flamengo, né? Então, todos os concorrentes diretos do Flamengo, os que dizem aí que são os mais badalados, aqueles que vão disputar o título com o Flamengo, todos eles não venceram. E o Flamengo assume aí essa ponta, essa liderança, né? Entre aspas, né, do campeonato, diante dos concorrentes diretos, né? Então, assim, uma vitória importantíssima. O Flamengo no primeiro tempo teve uma atuação bastante confusa, uma atuação assim que o Palmeiras foi melhor na maior parte do primeiro tempo, né? Houve um equilíbrio, mas na maior parte, na minha opinião, o Palmeiras esteve bem, esteve melhor, teve algumas chances. O Diego Alves fechou o gol, impressionante a diferença do Diego Alves. E aí eu vou começar a posicionar a vocês a minha opinião, né? A destacar o porquê que a defesa do Flamengo não tem sofrido mais gols, né? Na minha opinião, deve-se muito ao Diego Alves. Não só como goleiro, porque como goleiro ele é incontestável, um excelente goleiro, um goleiro bom debaixo das traves, bom com a bola nos pés, né? Mas ele passa tranquilidade, ele orienta o tempo inteiro o setor defensivo, ele orienta as linhas de marcação, né? O tempo todo ele fala, né? E ele, com a liderança que ele exerce ali sobre os demais jogadores, ele consegue ali orientar e organizar melhor aquele sistema defensivo, principalmente a linha de 4 ali dos 4 zagueiros, né? Os 2 laterais e os 2 zagueiros. Então esse é um dos fatores. O outro, sem dúvida nenhuma, é o Rodrigo Caio, né? É impressionante como esse jogador, como ele não tá nem no melhor da fase dele, né? Ele mal, entre aspas, né? Ele ainda longe do melhor Rodrigo Caio que a gente conhece. Ele é imprescindível para o time do Flamengo. É impressionante como ele tem um senso de marcação, uma velocidade na recomposição impressionante, né? Ele botou o Rony no bolso ontem, né? O Rony, todas as bolas mano a mano ele ganhava, com o Luiz Adriano também, quando disputava a bola com ele no alto, ele ia lá e ganhava as bolas no alto com muita disposição. É um zagueiraço. É uma pena que são 2 jogadores importantíssimos, mas que se machucam muito. E quando eles saem do time, a gente sente demais, né? Então, ontem mostrou que o time do Flamengo, com esses 2, o sistema defensivo fica mais consistente, melhora bastante, né? É claro que o Palmeiras mesmo assim teve muitas chances, né? Teve algumas chances ali importantes, né? Um passe do Rafael Veiga, que entrou nas costas da defesa do Flamengo, que foi assim, lamentável, né? O Isla dando condição, o Rony entrou sozinho, né? O Isla mal nesse lance, mas não só o Isla, como faltou o jogador para apertar a marcação ali, o jogador de meio campo e do ataque. O time do Flamengo no primeiro momento, no primeiro tempo principalmente, não estava apertando a marcação, estava dando muito espaço para o Palmeiras, para os jogadores de meia do Palmeiras e os zagueiros pensarem o que fazer com a bola, criar. E aí, meu amigo, com a velocidade que tem, a transição ofensiva que o Palmeiras tem, a velocidade do Rony, é complicado segurar, né? Mas mesmo assim, as linhas estavam completamente desalinhadas, né? Desculpa a redundância, mas é exatamente isso, eles estavam mal posicionados. A bola entrou nas costas dos zagueiros, né? Com o Isla lá pelo setor direito dando condição, o Rony entrou sozinho, poderia ter saído o gol, não tinha impedimento, cruzou, o Luiz Adriano perdeu um gol incrível, né? Uma defesa espetacular do Diego Alves, mas ele se jogou na bola e simplesmente a bola bateu no pé dele, né? E foi para fora ali, São Judas Tadeu ali, né? Salvou, né, aquele lance. Se o Palmeiras saísse na frente seria mais complicado, né?
No segundo tempo, o Flamengo tomou conta do jogo, impressionante, e aí vai o meu elogio ao próprio Isla, que é um jogador que a gente critica demais, e parece que ele se encontrou no segundo tempo. Ele fez uma partida no sistema defensivo, ele não apoiou, ele ficou só ali atrás, mas principalmente nesse aspecto de marcação, né, ele ganhou todas as bolas, ele foi muito bem no sistema defensivo no segundo tempo, né, inclusive corrigindo por 2 vezes bolas erradas do Everton Ribeiro, que ele foi lá e corrigiu, ganhou muita disposição, ganhou divididas, foi muito bem no segundo tempo o Isla, um jogador que a gente critica muito e quando tem que elogiar a gente elogia, não tem jeito, muita gente fala, vocês estão pegando no pé do Isla, não, ele tá mal, mas ontem no segundo tempo ele foi muito bem no setor defensivo principalmente, então parabéns ao Isla. Parabéns aos 4 ali do sistema defensivo, né? O Arão muito bem também, o Rodrigo Caio espetacular e o Felipe Luiz não preciso nem dizer, né? Felipe Luiz fantástico, né? É incrível a leitura de jogo desse jogador, né? Ele tem um posicionamento ali no sistema defensivo e uma leitura de jogo, parece que a bola procura ele, porque ele se posiciona o tempo inteiro e rouba a bola, ele intercepta os passes de uma forma tranquila. Parece que o passe foi para ele, mas não, ele surgiu no momento certo para poder interceptar esse passe e sair jogando para o Flamengo. E não só isso, o Felipe Luiz ele está chegando à frente também. Ele está organizando por dentro, chegando à frente, e por isso o Bruno Henrique cresceu de produção no segundo tempo, porque o Felipe Luiz chegou muito à frente junto com ele, né? Conseguiu criar jogadas com ele ali pelo setor esquerdo. O Bruno Henrique, jogando muito aberto, como o Rogério Ceni tem colocado ele acaba ficando encaixotado, porque não tem ninguém para ajudá-lo, né? Então o meia, o volante, acaba marcando ele ali, o lateral fica na cobertura e o cara não tem o que fazer. Às vezes até o zagueiro também fecha 3 em cima dele e aí ele não consegue armar nenhuma jogada. Então assim, é complicado. Ontem o Felipe Luiz conseguiu apoiar um pouco mais, ajudou na organização e o Bruno Henrique cresceu demais. Para mim foi o nome do segundo tempo, uma jogada sensacional do Bruno Henrique, realmente de encher os olhos, né, cara? Você vê que, como eu venho falando aqui há algum tempo, Bruno Henrique não pode correr atrás de lateral, gente. Bruno Henrique tem que estar ali para jogadas como essa, né? Ele é a flecha. O arco é o Arrascaeta. O Arrascaeta mete a bola para ele, né? E aí ele arranca, como fez, né? Ali não foi nem o Arrascaeta, nesse caso foi o Gerson, né? Ele arrancou, botou na frente e aí ninguém segura, ele liga o turbo, arranca, vai embora. O Gabriel Menino e o Luan estão pedindo táxi até agora lá para poder tentar correr atrás do Bruno Henrique, porque não estão encontrando. Bruno Henrique realmente espetacular, deu um passe sensacional, incrível assistência também pro Pedro no tempo certinho. Pedro só chegou escorando, colocando para dentro e o Flamengo abriu o placar e manteve esse 1-0, uma grande vitória do Flamengo, importante vitória. Era um momento que o Flamengo não vinha bem, o Flamengo não tá com o time encaixado, então o mais importante nesse momento é a vitória, né? O time do Flamengo tem sido muito prejudicado pelo gramado do Maracanã, eu vejo pouca gente falando isso, mas o gramado tá interferindo demais, porque o Flamengo precisa acelerar o jogo, é um time que procura ter a posse de bola, e um time que tem a posse de bola, com o gramado do jeito que tá, é muito prejudicado. Por exemplo, muita gente diz, o gramado ruim é ruim para os dois. Não é, gente. Não é. Porque, por exemplo, o time que só entra para desarmar e fazer transição direta, como por exemplo o Palmeiras, claro que o Palmeiras não entra só para desarmar, mas ele joga muito na transição direta. O gramado se torna um aliado dele, porque é mais um adversário para o time que está com a posse de bola perder a bola e ele roubar e fazer a transição direta, que é como gosta o Palmeiras de jogar. Então eu estava muito preocupado com esse jogo por conta disso. E o gramado cada dia está pior. Impressionante, né? E atrapalha demais, porque os jogadores acabam não conseguindo acelerar o jogo, toda hora tem que dar um toquinho a mais, dominar, ajeitar a bola para poder acelerar, e é o tempo suficiente da defesa se arrumar, né? Espero que isso seja arrumado o mais rápido possível. Ficaremos alguns dias sem termos jogos no Maracanã, pelo menos do Flamengo, e que isso seja corrigido, porque não dá para o Flamengo jogar no Maracanã desse jeito, né? O palco principal do futebol mundial tá largado, principalmente no que diz respeito ao gramado. Não me venha com essa história de que são muitos jogos, mas pô, ficou um período muito grande também sem jogos, e quando voltou uma porcaria. Então não é só essa questão de muitos jogos, não. O gramado tá mal cuidado, e que isso seja corrigido, porque não adianta você ter um time milionário com jogadores craques e tal, e você não ter a ferramenta principal de trabalho deles, que é o gramado, para poder exercer o melhor, né, a profissão de uma melhor forma que exige um time de qualidade como esse time do Flamengo.
né? Um outro aspecto também, achei que a partida do Pedro, acho que o Pedro no primeiro tempo ele perdeu muitas oportunidades, né? Aquela bola cara a cara com o goleiro, muita gente defendendo que era difícil, que ele tinha que ter driblado e tal. Eu acho que ele poderia ter finalizado de primeira no contrapé do goleiro, né? E mesmo driblando, ele tinha que driblar e bater mais rápido. E se vocês repararem, ele driblou e bateu errado, ele bateu de tornozelo, a bola não entraria, a bola ia cruzar a área. Então assim, ele foi mal nessa finalização e na outra também, que ele deixou o corpo, o Luan caiu, né? Ele ganhou bem essa bola no corpo, ele tinha que ter finalizado de forma mais precisa, ele finalizou mal também e acabou perdendo uma outra oportunidade. E ele é centroavante, ele é o cara do gol, ele tinha ali a oportunidade, ele tem que matar, ele tem que fazer. Claro, no segundo tempo foi lá e fez, né? Fez o papel dele, não há o que reclamar do Pedro, mas no primeiro tempo ele deixou um pouquinho a desejar nas finalizações. E acho que o Gabigol no primeiro tempo fez falta, né? Até pela movimentação maior que tem e tal. Vamos torcer para que nos próximos jogos o Gabigol já esteja de volta. A verdade não vai estar, porque vai estar na seleção, né? Mas que, enfim, não é o problema do Flamengo, porque sai o Gabigol, entra o Pedro, o time perde em movimentação, mas ganha um baita de um camisa 9, porque é um grande jogador também, sem dúvida nenhuma. Bom, destacando também o Everton Ribeiro, crescendo um pouquinho de produção, né? Um jogador que vem melhorando gradativamente. Espero que na seleção ele possa encontrar o bom futebol que ele deixou lá, né? Gerson ainda um pouco desligado em determinados momentos, né? Claro, criou a chance do gol, né? Dando passe pro Bruno Henrique arrancar, mas ainda meio desligado. O Diego parece um pouco perdido na marcação, embora tenha uma dedicação muito grande. Eu acho que já está na hora de começar a enxergar ali, colocar um volante ali, sabe? E parar com esse meio campo de Diego e Gerson, acho que não está dando muito certo não, cara. Acho que está na hora já de pensar num jogador de mais poder de marcação ali para poder sustentar melhor esse meio campo do Flamengo. Com a saída do Gerson, possivelmente o Diego continue ali como segundo volante e possa colocar um primeiro volante ali de mais marcação. É o meu pensamento, é o que eu acho, né? Nesse momento é o que eu penso. Que o Diego, ele corre demais, ele se dedica demais ao time e tal, mas ele não é a característica dele, né? Ter esse poder, essa pegada de marcação, não é a dele. O Arrascaeta, impressionante, o primeiro tempo é brilhante, né? O toque de genialidade do Flamengo, o toque de bola dele, o passe, ele encontra determinadas posições, ele meteu o Bruno Henrique na cara do gol, que perdeu o gol também, né? Acabou chutando por cima do Everton, encontrou o Pedro também por 2 vezes, né? Quando ele pega na bola, é momento da gente se mexer, né? Se mexer na cadeira, no sofá e falar, é agora. Porque tu sabe que alguma coisa boa vai acontecer. Um jogador de muita qualidade, um jogador espetacular. Caiu um pouquinho de produção no segundo tempo, porque cansou, o que é natural, né? Foi muito bem substituído, mas até no momento onde ele não estava aguentando mais, que era nítido, ele deu um sprint final ali na marcação, correu atrás do jogador do Palmeiras, deu um carrinho no meio campo, recuperando uma bola de forma fantástica, onde eu tive que bater palma, levantei do sofá e bati palma, porque eu já sabia que ali ele ia sair, que ele não aguentava mais dentro de campo, e ele ainda fez essa jogada, ajudando e muito na marcação do Flamengo. O Flamengo já estava ganhando de 1-0. Michael, né, entrou, fez uma jogada, uma boa jogada, mas acabou se confundindo todo na hora de finalizar. Impressionante que ele parece que não consegue coordenar muito bem as ideias, né? Era simples, era só dar o passe no Bruno Henrique. O Bruno Henrique, com a velocidade que tem, botaria essa bola para dentro sem goleiro. Ele demorou, se enrolou todo e acabou dando um pé-teleco, atrasando para o goleiro. Mas é um jogador que ainda pode ser útil, porque está muito tempo afastado, vinha num bom momento, numa crescente, e essa contusão atrapalhou demais, né? Vamos esperar que a gente vai precisar dele, não tem jeito, são muitos desfalques, né? E esperar que ele possa crescer novamente de produção. Então é isso, uma grande vitória do Flamengo, 1-0 diante de um adversário direto, uma vitória importantíssima, não só pelo placar, por ser uma vitória em si, mas porque todos os concorrentes diretos perderam. O Flamengo venceu um concorrente direto e assumiu, né, entre aspas, a ponta do campeonato já na primeira rodada, o que é muito importante. Vamos seguir rumo a esse tricampeonato tão importante que todos nós queremos demais. Valeu, galera! Tamo junto, saudações rubro-negras. Infelizmente devemos perder o Gerson, né? A negociação tá por detalhes para acontecer. O Olympique está cedendo na questão que a gente já vinha falado, né? Que eles ofereceram 10% de futura venda, o Flamengo quer 20%, eles estão cedendo. Possivelmente deve chegar no meio termo e o Gerson deve, nos próximos dias, deixar o Flamengo, que é uma pena, mas é o que a diretoria do Flamengo quer, né? É a negociação que já tinha feito com o pai dele, dando uma carta dizendo que se chegasse uma proposta de 30 milhões, né, de euros, ele seria negociado. Então, infelizmente, perderemos esse jogador. Valeu?
Uma outra informação, já falei ontem, o Flamengo tem interesse no Kennedy. Então, essa história de que, eu até mesmo falei na live, falei, olha, a informação que chegou até mim é que não acontece nada, que ele realmente vai só se preparar no ninho e tal, mas ontem já mudou tudo. Ontem eu estive com um empresário aqui mesmo no meu condomínio, um amigo, né, e que me garantiu que o Flamengo tem interesse no Kennedy, tá tentando um empréstimo junto ao Chelsea, se vai acontecer não sabemos, mas que pode ser um jogador que vai chegar ao Flamengo para reforçar, é um jogador versátil, um jogador que atua em várias posições, pode ajudar demais o time do Flamengo, né, o elenco do Flamengo nessa sequência de campeonato. Valeu, galera! Tamo junto, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui com a gente, vem com a gente. Família da Nação vai crescendo demais e a gente deve muito isso a vocês. Deixa o like, não esquece não, agora no vídeo, ó, like, deixa o like no vídeo, chama o seu amigo para vir se inscrever aqui no canal e comente, coloque aí pelo menos um segue o líder, o Flamengo já começou líder do campeonato, se não tá pelo saldo de gols, tá porque eu olho, né, os concorrentes diretos e todos eles perderam e para mim, então o Flamengo é o líder do campeonato e segue o líder. Saudações rubro-negras, meus amigos, um grande abraço!